Fala galera, beleza pura? Quem tá falando aqui é o professor Edu Lopes, o boladão, professor de física. E agora na nossa aula EAD, à distância, mesmo distante, não esqueça que estamos juntos na missão, que o nosso bonde é pesadão. Galera, aí no teu livro, vamos começar a falar sobre forças em trajetórias curvilíneas. Beleza? Então, qualquer corpo que executa uma trajetória circular ou curvilínea, esse corpo vai estar submetido a uma determinada força. Beleza? Tranquilo? Então, é essa força aí, denominada de força centrípeta, é ela que segura os corpos para que eles possam executar trajetórias circulares, para que eles possam executarem trajetórias curvilíneas. Beleza? Então, qualquer corpo que executa esse tipo de trajetória, isso é um movimento forçado. É necessário, na verdade, é imprescindível que exista essa força, porque caso contrário, se essa força não agir, esse corpo não vai conseguir executar essa trajetória circular ou curvilínea. Simplesmente vai executar uma trajetória retilínea, não vai conseguir fazer essa curva aí. Beleza, galera? Então essa é a força centrípeta, é esse nosso objeto de estudo hoje. Bem, galera, o que nós temos que ter em mente primeiramente? É entender que toda e qualquer força, inclusive a força centrípeta, é uma grandeza vetorial. Ou seja, nós temos que dar ênfase, nós temos que saber caracterizar esses três pontos de um vetor. Seu módulo, que é como nós calculamos a força centrípeta, a direção da força centrípeta e o sentido da mesma. Então nós temos que ficar sempre ligados para esses três pontos da força centrípeta, não esqueça disso. Beleza, então vamos começar. Galera, então todo corpo que executa essas trajetórias circular ou curvilínea, imagine essa bolinha aí como se fosse uma pedra, imagine que tem um barbante botando ela para girar aí. Beleza? Então, quando ela está executando esse movimento, se nós pegarmos agora este ponto aí que ela vai passar aqui, ó, pá, nesse ponto aqui, caso não existisse a força centrípeta, qual seria a tendência do movimento desse corpo? Seguir seu movimento no sentido da sua velocidade. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, queridos. Então, se esse corpo está no movimento retilíneo uniforme, se esse corpo tem movimento uniforme, está com velocidade constante, a tendência dele seria escapar na direção e no sentido dessa velocidade dele aí. Ou seja, quando essa bola passasse por este ponto, essa bola, se não existisse a força centrípeta sobre ele, essa bolota ia continuar seu movimento na vertical e o sentido para cima por inércia, ia executar um movimento retilíneo e uniforme, né? É o que diz a lei da inércia. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tem a tendência a manter seu movimento retilíneo uniforme, a não ser que surja uma força externa para modificar isso, que é o papel da força centrípeta. E a força centrípeta, para esse corpo não escapar dessa trajetória, age no corpo, fazendo com que ele se mantenha nessa trajetória circular aí. Beleza, galera? Então é a força centrípeta que segura os corpos aí nessa trajetória. Quando você está fazendo alguma curva com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, para você conseguir efetuar essa curva, tem uma força lhe segurando aí, e o nome dela é força centrípeta. Beleza, galera? Então, olha só, a força centrípeta. Vamos lá, as duas primeiras características dela, direção e sentido. A direção da força centrípeta ela é sempre radial, ou seja, a direção dela é sempre do raio da trajetória que ela está executando. Essa é a direção da força centrípeta, radial. E qual é o sentido da força centrípeta? A força centrípeta tem como sentido apontar sempre para o centro da trajetória. Daí o nome dela, força centrípeta. Então você percebe que a cada ponto em que a bola passa, a força centrípeta ela é
perpendicular à velocidade. Então, toda vez que uma força for perpendicular à velocidade, esse corpo vai estar executando uma trajetória curvilínea. Beleza, galera? Então, vamos analisar melhor ainda isso aí. Vamos voltar um pouco no tempo, falar agora da segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que toda força aplicada a uma massa, sobre essa massa produz uma aceleração. Com a força centrípeta não é diferente, senhoras e senhores. A força centrípeta ela também produz uma aceleração. O nome dessa aceleração nós chamamos de aceleração centrípeta. Opa, temos que entender qual é a função, qual é o papel, qual o objetivo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta tem como objetivo mudar, presta atenção, mudar a direção do vetor velocidade. Eu vou até repetir para você degustar. A função da aceleração centrípeta é mudar a direção do vetor velocidade. Você percebe aí o vetor velocidade representado pela linha azul? Ora está na vertical, ora está na horizontal. Vertical, horizontal. Então está mudando a direção. Quem é que muda essa direção da velocidade? É a aceleração centrípeta, que é produzida pela força centrípeta. Caso a direção da velocidade não mudasse, o corpo executaria uma trajetória retilínea. Beleza, galera? E a aceleração centrípeta tem a mesma orientação da força centrípeta. Ela vai ser também uma direção radial e ela vai ter também o sentido sempre apontando para o centro da trajetória. Beleza, galera? Então não esqueça, a função da aceleração centrípeta não é mudar o valor da velocidade, não é isso, é mudar a direção do vetor velocidade. Ok? Tranquilo, e é assim que a aceleração centrípeta age para mudar a direção da velocidade e esse corpo permanecer na trajetória circular. Tranquilo. Queridos, então a aceleração centrípeta ela pode ser calculada e nós calculamos através do quadrado da velocidade linear do corpo dividido pelo raio da trajetória circular. Então, quando nós fazemos a razão, quadrado da velocidade dividido pelo raio, nós temos a tal da aceleração centrípeta. Só para você ter mais ou menos uma ideia, para ficar mais claro como a aceleração centrípeta age, olha só esse caso. Essa bolota aí, essa bolotinha de tênis, quando esse quadradinho faz essa curva, essa trajetória curvilínea, ela está apoiada sobre uma superfície. Para essa bolota permanecer nessa trajetória curvilínea, esta superfície aplica uma força na bola, que é a força centrípeta, que produz a aceleração centrípeta, muda a direção da velocidade da bola e ela consegue permanecer nessa trajetória curvilínea. Mas se eu tirar essa superfície, será que essa bola permanece na trajetória curvilínea? Veja aí. Tirando esta superfície, sem a superfície você percebe que a bola passa reto, passa direto, escapa pela tangente da direção tangente da superfície curvilínea, da superfície, melhor dizendo, da trajetória circular. Por quê? Porque não tem ninguém para aplicar essa força nessa bola, não tem ninguém para fazer o papel de aplicador da força centrípeta. E se não tem força centrípeta, não tem como segurar esse camarada nessa curva aí. Beleza? Tranquilo? Continuemos. Sendo assim, nós podemos analisar agora o módulo da força centrípeta. Relembre que nós já vimos a direção, que ela é radial, o sentido para o centro da trajetória. Falta nós analisarmos o módulo e que nós podemos desenvolver através da segunda lei de Newton. Lembra? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força aplicada a uma massa produz nessa massa uma aceleração. No caso da força centrípeta, a força centrípeta produz a aceleração centrípeta. Como nós calculamos a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, se eu substituir sua fórmula ou na força centrípeta, na fórmula da força centrípeta, nós vamos ter
a própria equação da força centrípeta, mv² dividido pelo raio. Ou seja, essa força que segura os corpos em trajetórias circulares ou curvilínea depende da massa do corpo, da massa m. Quanto maior a massa, maior tem que ser essa força para segurá-lo. Essa força depende da velocidade com que o corpo está se deslocando nessa trajetória e depende também do raio da trajetória ao qual está se deslocando. Beleza, galera? Tranquilo, suave.